Procon, Justiça, o prefeito de São Paulo quer punição para a Enel pela demora no restabelecimento da energia em São Paulo, que 6 dias depois da ventania ainda não voltou para todo mundo. Tem gente no escuro até agora, Soraya Lawande. O prefeito Ricardo Nunes confirmou nesta quarta-feira que a prefeitura vai mover uma ação civil pública contra a Enel por descumprimento de acordo da empresa com a capital paulista e de outras normas legais. Segundo Nunes, a peça que será levada à justiça ainda não está pronta. Em conversa a jornalistas, ele cobrou a responsabilização da Enel pelos clientes afetados e a falta de um plano de contingência. Então, o que a gente percebe nesse processo todo é uma falha da Enel. Eu não estou querendo jogar responsabilidade, eu estou fazendo cobrança. Eu não estou... toda hora sai alguma coisa que eu estou culpando o outro, não estou culpando. Eu estou colocando o seguinte, é a responsabilização por quem gerou tanto transtorno para as pessoas na cidade de São Paulo. A Enel gerou muito transtorno, a Enel ela foi omissa. E eu estou falando em omissão no dado comparativo com as outras concessionárias. Ainda nesta quarta-feira, o prefeito de São Paulo, Ricardo Nunes, desmentiu que haverá cobrança de uma taxa voluntária a moradores que tenham condições financeiras de pagar para acelerar o enterramento de fios da rede elétrica. Nunes concordou que este é um serviço caro, mas disse que a prefeitura já dispõe de recurso. Nunes afirmou que o enterramento de fios da rede elétrica não é a solução do problema, até porque, segundo ele, é impossível fazer em toda a cidade. A gente não consegue fazer enterramento de fio numa velocidade necessária. Eu tenho lá 200 milhões, por exemplo, do fundo para poder usar para isso. A gente precisaria, só na região central, de 20 bilhões. Na cidade, 60 bilhões. É óbvio que a prefeitura não tem condições de fazer enterramento dos fios, senão eu vou deixar de atender a saúde, de atender a educação. Não tem. Tem gente até falando, não, pega o dinheiro e põe tudo em enterramento de fios. Não existe, né? É irracional uma coisa dessa. Ainda sobre o enterramento de fios, segundo a prefeitura, a expectativa é montar uma ação conjunta com a Agência Nacional de Energia Elétrica, a Agência Nacional de Telecomunicações e outras empresas para acelerar o processo e para que o serviço possa avançar na cidade de São Paulo. Bom, como eu disse mais cedo, daqui a pouco chamam o Celso Russomano, né? A única coisa que está faltando e talvez a única alternativa para dar um jeito no que está acontecendo em São Paulo, né? Afinal de contas, já apelamos para tudo, né? Até para reza e, por enquanto, nada da Enel solucionar a vida das pessoas que vivem em São Paulo. A última nota fala em praticamente tudo resolvido, mas cada caso é um caso e cada cliente importa, né? O praticamente não serve para quem está sem energia há 6 dias, como a Beatriz Manfredini identificou para a gente agora há pouquinho na Zona Sul de São Paulo. Aliás, bairro Alto da Boa Vista, Chácara Santo Antônio, que não constam no último balanço da Enel. Ou ela não está sabendo que está faltando luz ainda na Zona Sul da cidade de São Paulo, ou está omitindo essa informação, tanto dos moradores da cidade quanto das autoridades que estão de olho no que a Enel anda fazendo, ou melhor, no que a Enel não anda fazendo. A gente vai de novo acionar a nossa reportagem, a Beatriz Manfredini segue auxiliando paulistas e paulistanos, segue girando pela Zona Sul da cidade de São Paulo, ainda com muita gente que não consta nesse comunicado da Enel, acusando falta de energia elétrica e acusando dificuldade absoluta, às vezes até impedimento de entrar em contato com a empresa para saber se eles sabem que ainda tem pontos da Zona Sul sem energia, se sabem quando vão resolver. O que é que você conta para a gente agora, Beatriz? Olha, Colombo, eu sigo aqui na região do Alto da Boa Vista. Agora a gente está na Rua Américo Brasiliense, que a gente relatou aqui mais cedo, né, que tem aqui pelo menos um quarteirão inteiro sem luz desde sexta-feira. E esse pessoal não consegue contato com a Enel, não consegue nenhuma solução. A distribuidora de energia enviou uma nota mais cedo dizendo que restabeleceu a luz elétrica para praticamente todas as regiões afetadas. E citam 1.300 clientes em Embu das Artes e Cotia em que ainda estão trabalhando, além de cerca de 30 mil que eles dizem que não tem relação exatamente com o ocorrido de sexta-feira. Mas não é esse cenário, né, que a gente vem encontrando aqui na cidade de São Paulo. Inclusive, eu falei diversas vezes ao longo dessa semana para vocês que nossa equipe anda na rua, a gente vai encontrando as pessoas, chamando a gente, falando, olha, eu tô sem luz, tô sem luz. Isso acabou de acontecer. Enquanto você me chamava, veio uma moça que nem perguntei o nome dela ainda, dizer, olha, eu moro aqui nessa rua, o que está acontecendo aqui? Como
Como você chama, por favor? Eu me chamo Tatiana e eu preciso muito da ajuda de vocês, porque tenho feito imensos protocolos. Eu moro aqui, são 2 quadras completamente sem luz, deixadas aqui à própria sorte. Não é verdade o que a Enel está dizendo. Eu mesma fiz 17 protocolos, todos os meus vizinhos fizeram protocolos no atendimento, na ouvidoria. E ontem à noite eu fui informada pela central de atendimento da Enel que todos os meus protocolos foram fechados como se tivessem sido atendidos. Então toda vez eu ligo lá e abro um novo. E a última previsão que eu recebi de restabelecimento da energia é sexta-feira, às 13h15 da tarde. O que é inadmissível. A gente paga os nossos impostos em dia, a gente paga a nossa conta de energia em dia e a gente é deixado aqui à própria sorte por essa empresa mentirosa. E eles fecham os protocolos para não configurar a prova do processo que nós vamos mover contra eles. A Associação de Bairro, a Subprefeitura de Santo Amaro, todo mundo está mobilizado e isso não vai ficar dessa forma. A gente precisa de responsabilização. São 2 quadras deixadas aqui totalmente à própria sorte. É um absurdo. Então, a previsão é amanhã à tarde, ou seja, uma semana sem luz. Como que está a sua casa? Previsão essa que não é confiável, porque, como eu disse, toda vez que você abre um protocolo, você descobre que o anterior foi fechado como se tivesse sido resolvido. A ouvidoria não atende, foram feitos também protocolos na ouvidoria sem solução. E como eu estou vivendo, veja, acabei de voltar de tomar banho na casa de parentes, de me virar com a ajuda de vizinhos. Geladeira completamente estragada, é claro. Tem pessoas aqui que tiveram muitas perdas. Tem pessoas que têm situação ainda mais crítica do que a minha, com criança pequena, com idosos, enfim. Um caos total, um descaso. Ser brasileiro nessa situação, o que é ser brasileiro? É ser humilhado todo dia, né? E agora humilhado também pela Enel. Obrigada pelo seu relato. A gente espera que ajude mostrando aqui a voltar a energia. Eu vou pedir para o nosso cinegrafista, o Guilherme Cassiano, mostrar para vocês essas quadras, então. São essas casas que estão sem energia desde sexta-feira passada. Assim, elas ficarão, pelo menos, de acordo com o relato que acabamos de ouvir, até amanhã. Pelo visto, é uma previsão que a gente nem sabe, né, se vai se concretizar. E, enquanto isso, então, a Enel diz que restabeleceu praticamente toda a energia na cidade de São Paulo. Lembrando que a Prefeitura entrou com ofícios, entrou na Justiça, o Ministério Público de São Paulo também disse que vai investigar essa situação. Tem uma apuração, Colombo, que eu fiz há pouco, de que foi marcada para segunda-feira, aqui no Palácio dos Bandeirantes, uma nova reunião com o governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas. Na verdade, são 2 reuniões. Uma do governador com a ANEEL, a Agência Nacional de Energia Elétrica, e os prefeitos aqui da região metropolitana, não só da capital, mas das cidades que foram, então, afetadas por esse apagão desde a semana passada. E uma outra reunião também no Palácio dos Bandeirantes com o governador e representantes da Enel de São Paulo. O que eu ouvi de algumas fontes ligadas ao governador Tarcísio de Freitas é o seguinte, que principalmente a ANEEL vem sinalizando que deve tomar medidas fortes contra o ocorrido. Que medidas são essas? A gente ainda não sabe. O que sabemos, por enquanto, é que o governador tenta negociar uma espécie de indenização para aquelas pessoas que perderam alimentos, por exemplo, nesse apagão, porque outros 2 tipos de indenização, aquele desconto na conta de luz para quem ficou sem energia todo esse tempo, e para quem teve aparelhos queimados, isso já é previsto, já é regulamentado. Então, ele tenta negociar outro tipo de indenização. Tudo isso a gente vai ver, vamos descobrir o que vai dar essa nova reunião. Já teve uma na última segunda-feira, outra para segunda-feira que vem. Mas o fato é que, enquanto isso, a população fica ao léu, né? Quem está nessa situação sem luz, como a gente vem acompanhando, não adianta pensar na indenização lá para frente, as pessoas precisam de luz agora. O PROCON de São Paulo e o governo de São Paulo divulgaram agora há pouco que vão colocar unidades móveis do PROCON pela cidade de São Paulo para as pessoas registrarem suas ocorrências. Também dá para fazer isso pelo site, pela internet, mas terão unidades físicas do PROCON móvel a partir de amanhã. A gente preparou uma arte para vocês verem onde estarão essas unidades móveis do PROCON a partir de amanhã.
Amanhã, então, dia 9, terá uma unidade no pátio do colégio. No dia 10, na Praça da República. Dia 13, nas estações da MTU Jabaquara e São Mateus. Dia 14, estações da MTU Cotia e Guarulhos. Dia 16, MTU Osasco e Morumbi. Dia 17, MTU Ipiranga e Bresser-Moca. Esses postos móveis vão funcionar das 10 horas da manhã às 4 horas da tarde. Essas são as informações de momento e a gente fica aí aguardando, né, Colombo, e continuamos percorrendo aqui a cidade. A gente vem recebendo muitas denúncias, tanto do pessoal que nos encontra assim na rua, como pela internet, de muitos lugares ainda sem luz, principalmente neste momento, além de Cotimbo das Artes, aqui, Alto da Boa Vista e região ali da Saúde. Beatriz Manfredini, ao vivo, direto da Zona Sul da cidade de São Paulo. Segunda-feira é muito tarde para se reunir com essa empresa, né? Precisa botar a Enel para correr, para trabalhar, acelerar um pouquinho o passo da empresa, que além de falhar miseravelmente no atendimento às pessoas, está fazendo isso que essa telespectadora, ouvinte da Jovem Pan, denunciou, né? 17 protocolos abertos em 5, 6 dias. E a empresa fecha o protocolo, dá o caso como encerrado, dá o caso como resolvido. Ou seja, ela entrega para as autoridades o caso como resolvido. Diz, não, olha como eu fui rápida. A telespectadora, a ouvinte, a cliente da Enel entrou em contato, eu rapidamente resolvi o problema. São 17 chamados e o problema não foi resolvido. A empresa está fazendo isso de propósito, ela está dando um caso não solucionado como solucionado para tentar dourar a pílula. Por que a empresa não faz constar esses bairros aqui, onde a Jovem Pan está desde o começo do dia, de onde a gente vem recebendo reclamação há uma semana, como bairros com problemas ainda? Por que ela dá esses bairros aqui como problemas solucionados? É um equívoco da empresa ou é má fé da empresa? Então não dá para esperar até segunda-feira. As pessoas precisam tomar banho, as pessoas precisam fazer a geladeira funcionar, precisam cuidar de idosos, precisam cuidar de crianças, precisam trabalhar, precisam ter a vida de volta. Porque o que a Enel fez foi sequestrar a vida dessas pessoas. E a dignidade também. Porque quando obriga uma trabalhadora a parar a sua vida para abrir 17 protocolos e dar os 17 protocolos como resolvidos, o que ela faz é roubar a dignidade das pessoas. Não só o tempo, não só a qualidade de vida. Rouba a dignidade das pessoas. Então, governador, não dá para esperar segunda-feira. Bota esse povo para correr aí, porque do jeito que tá, a coisa não vai andar, não. 8h38.